Sem dúvidas, o setor elétrico é o melhor setor para quem busca dividendos. Nele concentra a maior quantidade de boas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores e o segundo semestre é ótimo para quem busca dividendos do setor elétrico. Historicamente, essas empresas que eu irei citar no vídeo, alguns destaques. Temos possibilidade de grandes dividendos e também dividendos extraordinários. E por isso separei 3 ações do setor elétrico que eu considero boas empresas e que existe uma grande possibilidade de bons dividendos de acordo com esse histórico. Esse, sem dúvidas, é um setor-chave, setor que representa um dos maiores percentuais da nossa carteira aqui do canal. Está fundos imobiliários, vamos alterar para as ações. Somente na nossa carteira de ações, o setor elétrico corresponde a 47,8%. Agora, quando a gente altera para a nossa carteira total, que aí considera ações, que hoje representa 64,3% da carteira, fundos imobiliários 30,5% e renda fixa 5,2%, aí o setor elétrico corresponde a um percentual de 30,7% da nossa carteira total. Juntamente com outros 2 setores, eles formam a base da nossa carteira aqui do canal, que é o setor financeiro 15,6%, setor de seguros 10,9%. E se vier mega dividendos do setor elétrico no segundo semestre, estamos preparados, pois a nossa carteira já está exposta a esse setor que você deve considerar estar exposto se o seu foco é dividendos. A primeira elétrica é uma elétrica que existe uma grande possibilidade de dividendo extraordinário. Não é qualquer dividendo, existe a possibilidade de um mega dividendo acima de 10%. Possibilidade, pois se trata de um possível dividendo extraordinário. E quando falamos de resultados, a Auri 3, uma empresa elétrica que está sendo muito falada devido aos bons dividendos que ela já pagou em 2023, é uma elétrica que vem apresentando resultados operacionais excelentes. E no último resultado, ela apresentou um aumento muito considerável, principalmente na geração hidrelétrica e também na geração eólica, 18% superior no primeiro trimestre de 2023. Excelente resultado operacional, grande destaque para a energia eólica, um segmento que vem crescendo muito e não é à toa que diversas empresas da Bolsa de Valores vêm investindo pesado nesse segmento de geração de energia eólica que a Auren já está exposta. E se você pensa em investir nesse ativo para o longo prazo, saiba que temos alguns pontos positivos além do seu aumento do resultado operacional, que é a grande contratação, um nível de quase 100% de contratação até 2025. Notem aqui, 95% entre 2023 e 2025, 60% de média de nível de contratação no período de 2028 a 2032. E esse grande nível de contratação é ótimo, pois traz uma grande previsibilidade de geração de caixa. E para quem busca dividendos, empresas previsíveis, sem dúvidas, são ótimas para quem busca dividendos com uma certa previsibilidade no longo prazo. E agora vamos falar da possibilidade de um dividendo extraordinário além dos que ela já pagou em 2023, pois a Auren Energia, Auri 3, concluiu securitização de indenização de 3 irmãos no valor de 4,2 bilhões. Essa operação é decorrente do acordo judicial firmado com a União Federal visando a indenização da CESP pela reversão de bens não amortizados ou não depreciados. E de acordo com grandes bancos, temos aqui a possibilidade de um possível dividendo extraordinário devido a esse não recorrente. A Auren terá dinheiro mais do que suficiente para cumprir sua promessa de pagar mais dividendos de 1,50 ou um yield acima de 10% no quarto trimestre de 2023, além dos 1,50 pagos em maio, o que foi questionado por alguns investidores. E além dos bons dividendos que ela já pagou em 2023, temos essa possibilidade para o segundo semestre, um dividendo extraordinário, pois a alavancagem da empresa está bem tranquila, abrindo essa possibilidade que não é nenhuma garantia. A Auri 3 é uma empresa bem recente na Bolsa de Valores, não temos um longo histórico de dividendos. Notem aqui, se a gente alongar para 10 anos, não temos o histórico, apenas de 2023, que ela pagou R$ 1,50, e 2022, que ela pagou um total de 10 centavos. Como temos apenas esse histórico, vamos utilizar esses R$ 1,50
os valores que a empresa pagou para calcular o seu preço teto, pois a nossa estratégia para conseguir pagar barato em empresas que pagam bons dividendos é o método Bazin. Lançamos o código do ativo, a atualização de cotação é automática, a média dos últimos 5 anos ou o dividendo projetivo. Dividendo projetivo é basicamente o quanto você espera que a empresa irá pagar dividendos no próximo exercício ou nos próximos 12 meses, uma projeção futura. Utilizamos aqui no canal sempre a média dos últimos 5 anos com algumas raras exceções. Vamos utilizar esses R$ 1,50, pois não temos um grande histórico para calcular a sua média. De acordo com esse yield estimado de 6%, temos um preço teto de R$ 25, uma margem de segurança de 75,81%. E sem falar que se ela pagar esse dividendo extraordinário na cotação atual, esses R$ 1,50 que grandes bancos estimam que irá pagar de dividendo extraordinário, temos um yield projetado de 10,55 caso esse dividendo extraordinário venha a se concretizar. Segundo a empresa, segmento de transmissão de energia que eu considero o filé mignon da Bolsa de Valores. Sem dúvidas, se você está exposto ao setor elétrico, você tem que estar exposto à transmissão de energia, pois nela estão as melhores pagadoras de dividendos do setor elétrico. Ou seja, temos aí no setor elétrico a possibilidade de ter uma carteira diversificada, geração, distribuição e principalmente transmissão de energia e até mesmo empresas que atuam nesses 3 segmentos. O setor de transmissão, sem dúvidas, é um bom setor por ter contratos longos, sem risco de demanda, pois essas empresas não ganham pela quantidade de energia que passam nas suas linhas de transmissão, e sim pela disponibilidade. As receitas dessas empresas são reajustadas anualmente pela inflação, margens elevadas, algumas empresas têm margens líquidas de 60%, 50% e, historicamente, transmissoras puras tem um alto payout histórico e por isso vamos falar da Transmissora Paulista TRPL4, uma empresa que tem uma forte atuação no estado de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. Hoje, cerca de 94% de toda a energia transmitida nesse estado, 94% passa nas linhas de transmissão dessa empresa. 30% de toda a energia do país, ela possui mais de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão, está presente em 17 estados do país. Sem dúvidas, é uma das gigantes do setor de transmissão de energia, uma empresa que historicamente tem pagado bons dividendos no segundo semestre de cada ano. Bombeiro, hoje ela está com um dividend yield bem abaixo do que a gente considera o ideal. Dividend yield, sim, ele está baixo. Porém, quando a gente considerar a média histórica, que é o que a gente busca olhar aqui no canal para encontrar boas pagadoras de dividendos, se você bater o olho em uma empresa, pegar um período longo, nesse caso de 2013 até o momento atual, e essa média estiver acima de 6, como é o caso da TRPL4, 6,81%, e se você encontrar uma empresa com um yield acima de 6%, como é o caso da TRPL4, pode ser um indício, um indicativo que você está diante de uma boa pagadora de dividendos e ela se encaixa nessa estratégia. Aí você fala, bombeiro, yield de apenas 4%, o que aconteceu? Não podemos esquecer que em 2023 tivemos recordes, os maiores leilões de transmissão das últimas 2 décadas. E para uma empresa continuar boa pagadora de dividendos no longo prazo, pois eu tenho certeza que você não está investindo para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, estamos investindo para o longo prazo. Desejamos permanecer com boas empresas na carteira enquanto elas continuarem boas empresas. E uma das formas que a empresa tem de crescer é entrando em novos leilões de transmissão. E para o dividendo se manter sustentável no longo prazo, não existe outra forma. A empresa precisa investir para continuar crescendo e, é lógico, manter esses dividendos sustentáveis. Imagine se ela distribuir todo o lucro, se ela não investir. Chegará um momento que esse dividendo não irá crescer ou até mesmo secar, desaparecer. E a empresa está investindo pesado e existe essa grande possibilidade de os dividendos crescerem ao longo do tempo. No último leilão de transmissão de 2023, ela arrematou o lote 7 e também o lote 9. Lote 7, que está situado entre
Rio de Janeiro e Minas Gerais e o lote 9 no estado de São Paulo. Estado que ela já detém 94% de toda a energia que é transmitida. E esse lote, sem dúvidas, irá gerar uma grande sinergia. Essa que é uma das empresas que possui um excelente histórico de dividendos que está diminuindo devido a esses grandes leilões. E não se esqueça, teremos outro em dezembro. Historicamente, a Transmissora Paulista tem pagado excelentes rendimentos no segundo semestre. Mesmo nos anos anteriores, que ela pagou poucos rendimentos, eles foram anunciados no segundo semestre de cada ano. Eu busco analisar sempre o histórico de, no mínimo, os últimos 5 anos, pois assim temos como ter uma previsibilidade, ou seja, uma média de quantas vezes a empresa paga dividendos ao ano. E nos últimos 5 anos, a Transmissora Paulista TRPL4 pagou uma média de 3 anúncios. Bombeiro, quando existe uma grande previsibilidade? Sem dúvidas, é no mês de março ou abril, não ocorreu. Julho, não ocorreu até o momento. Temos novembro e dezembro, que é o período que ela não costuma falhar. Filtrei aqui pelo mês 12. Notem que de 2018 a 2022 a empresa nunca falhou em anunciar dividendos e foram grandes dividendos nesse período. Em 2022, R$ 1,06, 2021, 17 centavos, temos aqui em 2020, data com 16/12, 66 centavos, pagamento duplo, 66,17, 2019, 16 centavos e aqui em 2018 que ela pagou um grande valor. Foi 2 pagamentos, 96,89 centavos de JCP. E outro mês que ela costuma também anunciar dividendos com uma certa previsibilidade no segundo semestre, temos o mês de novembro, que ela anunciou e pagou em 2019, 2020 e 2021, que também foram grandes valores. 2019, 2 valores, 33,44 centavos de dividendos, 2020, 52 centavos de dividendos, 2021, pagamento duplo, dividendo, 52 centavos e JCP, 78 centavos. Por isso é uma empresa muito previsível em anunciar e pagar dividendos no segundo semestre, como vocês acompanharam. Novembro e dezembro, a empresa não falhou nos últimos 5 anos e de acordo com o dividendo inteligente, estratégia que a gente visa antecipar possíveis anúncios, temos aí meses para a gente ficar de olho no segundo semestre, novembro e dezembro. E agora que vem a boa surpresa, pois vamos analisar o preço teto em função dos seus rendimentos. Lançamos o código do ativo, a média que ela pagou nos últimos 5 anos, aí sim temos como obter essa média, que é considerando o total de 2018 a 2022, pegamos esse total, dividimos por 5, chegamos a uma média de 2,21, de acordo com o método Bazin, 6%, preço teto R$ 36,83, margem de segurança de 47,51%. Essa estratégia, método Bazin, nos diz que o yield estimado é 6%, porém ela não precisa ser engessada. Você pode subir essa régua e eu faço isso principalmente em elétricas. Hoje o meu preço teto pessoal na Transmissora Paulista, e ao invés de eu utilizar esse mínimo de 6%, eu utilizo o mínimo de 8%. Eu acredito que se encaixa muito bem na Transmissora Paulista e não é à toa que eu utilizo essa estratégia no momento atual. Mínimo de 8% de yield estimado, preço teto que eu acredito que se encaixa muito bem na realidade da empresa, 27,63%, margem de segurança de 10,77%. E além de todos aqueles pontos positivos que eu citei do setor de transmissão de energia, não podemos esquecer da baixa manutenção. A empresa entra em um leilão, arremata um lote, ela precisa desembolsar, ou seja, tem um alto investimento inicial, um grande valor. Após essa linha entrar em operação, ela necessita de uma baixa manutenção, ou seja, esse é um dos grandes motivos dessas empresas terem margens tão elevadas, pois exige um alto investimento inicial, depois um baixo investimento, uma baixa manutenção para manter essas linhas de transmissão. E não é à toa que a segunda empresa também será do setor de transmissão. Tenho certeza que principalmente nas rodovias você já viu aquelas grandes torres com aqueles cabos, linhas de transmissão, é da onde provém os nossos grandes dividendos. E não é à toa que a Taesa, assim como a Transmissora Paulista, é uma das grandes vacas leiteiras e a sua média histórica está quase o dobro do que a gente considera o ideal, 11,36%. Notem esses bons rendimentos ao longo do tempo. Aí você fala, bombeiro, Transmissora Paulista, Taesa, é óbvio.
São boas empresas? Sem dúvidas. O óbvio que gera resultados ao longo do tempo. É como ver a grama crescer. Empresas de transmissão ou empresas elétricas em geral, dificilmente você vai ver um salto de 100, 200, 300, 1000% em 1, 2, 5 anos. São aquelas empresas como ver a grama crescer. Empresas de crescimento lento, porém estão sempre gerando valor ao acionista e principalmente pagando bons dividendos. E não podemos esquecer que temos o segundo leilão de transmissão para 2023. Promete bater recorde de investimentos com previsão de 19,7 bilhões. O edital do leilão de transmissão 2 de 2023, com estimativa de 36 mil novos empregos, entra em consulta pública. E agora vamos falar dos dividendos, as datas possíveis do dividendo inteligente e, é lógico, preço teto para saber se a Taesa está barata ou não. Eu tenho certeza que ela está mais barata do que nos R$40, o que é ótimo. A Taesa, que é uma grande queridinha, não costuma falhar no segundo semestre, iniciando pela média de anúncios dos últimos 5 anos. Como eu sempre falo, o investidor, no mínimo, deve analisar o histórico dos últimos 5 anos se você é focado em dividendos, pois assim você tem como ter uma previsibilidade de quando as empresas da sua carteira anunciam dividendos. A Taesa possui uma média de 3 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos. Bombeiro, quando ocorre a maior previsibilidade? Sem dúvidas, é no mês de maio, não ocorreu em 2023, agosto, novembro e dezembro. Bombeiro, a previsibilidade é maio, agosto, novembro e dezembro. Por que não ocorreu em maio? Pois não existe nenhuma garantia. A empresa não tem no seu estatuto social as datas exatas dos seus anúncios de dividendos e por isso ela anunciou esse dividendo em janeiro, algo que nunca ocorreu na história da Taesa, um total de R$ 1,33. Agora vamos filtrar para os meses do segundo semestre. Já está aqui o mês 8. Notem que de 2018 a 2022 ela só falhou no ano de 2021, que não anunciou dividendos com a Datacom no mês 8. Vamos filtrar novamente pelo mês de novembro, mês que a Taesa possui uma grande previsibilidade. 2018, 2019, 2020 e 2022. Falhou novamente em 2021, não anunciou dividendos com a Datacom no mês de novembro. E agora vamos filtrar pelo mês de dezembro. Lançamos aqui mês 12, histórico de dividendos de 2018 a 2021, Datacom no mês de dezembro. Mostrando aqui, seja em agosto, novembro ou dezembro, a empresa está sempre anunciando bons dividendos no segundo semestre de cada ano e por isso estamos de olho nessas 3 empresas que eu considero boas empresas e que historicamente têm pagado excelentes rendimentos. E agora vamos para o preço teto da Taesa. Sem dúvidas, com esse grande histórico, ela está abaixo do preço teto. Preço teto pelo mínimo de 6%. Temos aqui R$ 57,33, margem de segurança 56,14%. Bombeiro, você utiliza o mínimo de 8%, assim como na Transmissora Paulista? Sim, hoje meu preço teto pessoal na Taesa é utilizando o yield estimado de 8%, chegamos a R$ 43,00, margem de segurança de 17,1%. E você possui elétricas na sua carteira? Está exposto a esse segmento que historicamente tem pagado bons rendimentos no segundo semestre de cada ano? Como eu mostrei, Taesa, Transmissora Paulista, historicamente abre o seu caixa no segundo semestre de cada ano, não costuma falhar, e a Auren tem a possibilidade de um dividendo extraordinário. Deixe nos comentários quais elétricas você tem na sua carteira e se você está exposto a Taesa, Transmissora Paulista e Auren. Um abraço a todos e bons investimentos!